Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus e que estavam no mundo amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia voltar para Deus, levantou-se no meio da ceia, tirou a sua vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se deles com Pedro, lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, mas o compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça também. Disse-lhe Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar-se senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porém, ele sabia quem havia de o trair. Foi por isso que Jesus disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retornou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeu o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis: bem, pois eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei um exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas isto é para que se cumpra as Escrituras: o que come comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isto agora antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo: todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Digo, seu irmão, todo aquele que recebe, quem Jesus enviou, recebe Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero nesse momento trazer todo o pensamento cativo ao conhecimento da tua verdade, cativo ao conhecimento da tua palavra, Pai. Eu quero nesse momento declarar, pois a tua palavra é a verdade. Eu quero nesse momento declarar glória, honra e majestade ao teu nome. Portanto, não haja nenhuma interrupção, nenhum tipo de impedimento, nada que venha intervir nem impedir a tua palavra, porque eu creio que a tua palavra veio para cumprir em nossos corações, para cumprir nas nossas vidas, tudo quanto ela fez e impregnada de poder. Assim que nós declaramos, assim que nós profetizamos, em nome de Jesus. Antes do dia da Páscoa, Jesus estava lá celebrando a última ceia. E nesse momento acontece algo sobrenatural, acontece algo inédito, algo que com certeza marcou a vida dos discípulos, marcou a realidade espiritual, marcou com certeza muitas coisas. Se você perguntar com certeza para alguém por que Jesus lavou os pés dos discípulos, muitos vão dizer: porque ele queria mostrar a humildade. Ele queria mostrar que nós temos que ser humildes. Será que é isso? Ele queria se fazer humilde. O Mestre, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, o Todo-Poderoso, o Glorioso, o Incomparável, o Eterno, o Único, o Maravilhoso, estava simplesmente mostrando aquele ato que ele também era humilde. Não. Na verdade, existe algo mais profundo.
No capítulo 18 de Gênesis, nós encontramos Abraão lavando o pé de 3 anjos. 3 anjos que apareceram aí. E na verdade eram anjos, segundo a história, diz que era o próprio Deus. Era o próprio Deus na forma humana. Gênesis 18, versículo 2. Levantou Abraão os olhos e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse ele: Senhor meu, se eu achei graças aos teus olhos, rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se agora um pouco d'água e lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei também um bocado de pão para que possais fazer as vossas forças e depois passareis adiante, visto que chegais até o vosso servo. Respondeu então os 3 homens: faze como disseste. Percorrendo mais as Escrituras, no capítulo seguinte, versículo 2, logo recebe 2 anjos de Deus, e Sodoma e Gomorra seria destruída. E logo então se diz para aqueles anjos, versículo 2: disse ele: meus senhores, entrai perto da casa do vosso servo e passai comigo a noite. Lavai os pés. De madrugada eu me levantarei e ireis em vosso caminho. Responderam os anjos: não, antes passaremos a noite na rua. Gênesis 24, 32. Então veio um homem à casa e descarregaram os camelos, trouxeram-lhe palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que com ele estavam. Aquele servo de Abraão que foi buscar uma noiva, uma esposa para Isaac, então ele simplesmente entrou na casa, e não somente ele, mas todos tiveram água para lavar os seus pés. Gênesis 43, versículo 24. Depois levou os homens à casa de José, deu-lhes água para lavar os pés e providenciou forragem aos seus jumentos. E para terminar, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Recomendado pelo testemunho de boas obras, que se criou filhos, se exercitou a hospitalidade. Diga: exercitou a hospitalidade. Se lavou os pés aos santos e socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de boa obra. Mas então quero dizer para você que quando alguém oferece uma vacina, que alguém que se prontifica, oferece a lavar os teus pés, ele simplesmente está dizendo para mim, está dizendo para você, está dizendo para aquele a qual ele está abrindo o coração, está dizendo: seja bem-vindo, faça da minha casa a tua casa, seja bem-vindo. Hospitalidade, isso simplesmente dizer: eu te recebo, vem, faz parte da minha família, faz parte da vida que eu tenho. Isso simplesmente é um convite, isso simplesmente é algo que nós fazemos com uma recepção, é algo recebido do coração. Lavar os pés é dizer: seja bem-vindo. Lavar os pés é dizer: eu te aceito. Lavar os pés é simplesmente dizer: aonde é minha casa, é a sua também. Nós ficamos olhando porque Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus sabia que essa hora não chegava, sabia que era o último instante, era os últimos momentos que ele estaria participando e estando com seus discípulos. E ele simplesmente se prontificou, tirou sua roupa de cima, colocou a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Por quê? Jesus estava dizendo simplesmente assim: para onde eu vou, eu receberei vocês. Para
para onde eu vou, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, sabe para onde eu estou indo? Vós sois bem-vindo, vós sois bem-vindo. Talvez o Senhor não me entenda, mas havia dentro daqueles discípulos, no meio deles, havia um traidor. Mas nem mesmo aquele com o coração mais duro, nem mesmo aquele coração, Jesus deixou lavar os seus pés. Jesus simplesmente declarou. E muitas vezes nós recebemos as pessoas apenas que nos fazem bem, nós recebemos as pessoas apenas que nos falam bem, nós recebemos apenas as pessoas que nos tratam bem, mas a palavra do Senhor diz que não convém assim, porque a palavra do Senhor diz para que você venhamos a amar acima do nosso entendimento, acima da nossa compreensão. A palavra do Senhor diz que o grande mandamento é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como ele te amou, como ele te amou. E como será que Deus me amou? Me amou quando eu era bonzinho, me amou quando eu era simplesmente santinho, ele me amou quando eu era perfeito. Não, a minha amiga já disse que ele nos amou sendo nós ainda seus inimigos. Ele nos amou sendo nós ainda inimigos dele. E não foi eu que o amei primeiro, mas ele que me amou primeiro. Então, quando ele olha os pés dos discípulos, ele estava simplesmente dizendo: na minha casa, vocês são bem-vindos. Eu recebo vocês. Eu recebo vocês. Ele estava simplesmente fazendo uma recepção, hospitalidade, e com certeza é você. Inclusive, cuidado às vezes, ele simplesmente declarou dizendo: fazei isso que eu fiz, lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros. O que está dizendo? Recebei uns aos outros, porque vós sois participantes da mesma família, vocês vão morar na mesma casa, vão habitar o mesmo céu. Então vocês devem simplesmente lavar os pés uns dos outros, porque se eu não lavar os pés dos meus irmãos, é porque o meu coração está sujo. Essa é a verdade. Se eu não tiver disposição de lavar o coração do meu irmão, é porque o meu coração está sujo. Porque se eu não tenho disposição, isso é receber, é recíproco. E talvez você não entenda, não compreendeis agora, como disse Jesus, mas compreenderei depois. Então, no meio daquele momento, Simão Pedro levanta a mãozinha e diz: meu pé ninguém lava, meu pé ninguém lava, meu não. Jesus disse: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Se eu não lavar o teu pé, você não faz parte da mesma família que eu faço. Se eu não lavar o teu pé, você não faz parte nenhuma. E para onde eu vou, você também não poderá ir. Se eu não lavar o teu pé, você não será recebido, não terá simplesmente a hospitalidade, porque eu preparei uma casa, preparei uma morada para que onde eu estou estejais vós também. E é simples. Se eu não lavar os teus pés, significa que você não foi recebido. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Se eu não lavar os teus pés, você não vai ser recebido. Eu digo para o seu irmão: pés lavados, coração glorificado. Quando os nossos pés estão lavados, automaticamente meu coração é limpo. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Puro de coração. Então vamos compreender o que é isso. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Rogou-lhe um parecido
Jesus, você está convidado hoje a entrar na minha casa, porque lá eu preparei um banquete. Eu estou te convidando. Quantas famílias têm convidado Jesus para fazer parte da mesa? Quantas famílias têm convidado Jesus para simplesmente fazer parte das suas histórias? Mas por que será que nós convidamos Jesus? Porque Ele é ilustre, Ele é poderoso? Ou porque Ele fala que nós queremos ter comunhão com Ele? Ou porque Ele fala que nós queremos abrir o coração e dizer que recebe Jesus? Por que será que nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa família? Esse fariseu, ele convidou Jesus, porque Jesus nessa época era famoso. Ele convidou Jesus simplesmente falando: como você sabe? A história diz, e continuando a história. E certa mulher da cidade, uma pecadora, diga, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés chorando, regava com suas lágrimas, e então enxugava com seus próprios cabelos, e beijava e ungia os pés com unguento, ungia os pés de Jesus. Quando o fariseu que tinha combinado viu isto, disse consigo mesmo: se este de fato fosse profeta, se fosse profeta, você viu que ele convidou Jesus? Se este fosse profeta, ele saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois era uma pecadora. Ele simplesmente começou a pré-julgamento, se sentir mais perfeito, mais santo que aquela mulher. E muitas das vezes nós temos dificuldade de lavar os pés dos outros, porque nós nos achamos melhor que os outros. Achamos. Esse fariseu se achou melhor que aquela mulher. Mas Jesus conhece o coração, porque a mesma medida que eu julgar as pessoas, eu serei julgado. Ele julgou ela como uma pecadora, e a mesma medida que eu julgo, eu sou julgado. Cuidado com o seu julgamento, porque a mesma maneira que julgares, será julgado. Aquele homem julgou ela, e dizendo: se ele soubesse quem era essa mulher, se ele soubesse quem é essa mulher, essa é uma pecadora. Então Jesus disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho para dizer. E talvez nessa noite Jesus dissesse para você: está julgando seu irmão? Está julgando sua irmã? Uma coisa eu tenho para dizer para você. Diga, seu irmão, uma coisa Jesus tem para dizer. Abre o seu ouvido para ouvir. E disse Jesus: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo ele com o que pagar, perguntou-lhe há anos: ora, qual ele o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tem para mim que aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem. Então, voltando para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Pois eu entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou-me com lágrima os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos santo, mas esta está aqui o tempo todo, não cessou de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, pois muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Por que aquela mulher foi perdoada?
enxugou com seus cabelos, ungiu com um vento, beijou os pés. Ela simplesmente estava dizendo: não sou digna, mas eu te recebo como meu Senhor. Eu não sou digna, mas entra na minha vida, muda a minha família, muda a minha história, muda a circunstância. Eu não sou digna, eu sou pecadora, mas tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Nós muitas das vezes não temos lavado os pés de Jesus, dizendo que ele é bem-vindo. Muitas das vezes nós não temos lavado os pés uns dos outros, dizendo que és bem-vindo à minha vida. Se eu e você ansiamos morar nos céus, eu creio que não existe nos céus. Eu te irmão, o céu é um só. Ou será que é dois? Então, se o céu é um só, e se eu anseio ir para o céu, e você também, significa que nós não moramos no céu. Significa que nós estaremos morando na mesma casa. Talvez, por coincidência, ou Jesus prudência, talvez nós venhamos morar na mesma casa, no mesmo quarto. Talvez nós não venhamos dividir a playlist, não sabe como que vai ser. Mas uma coisa é certa: se nós não vivermos os mandamentos de Deus, como é que iremos para o céu? E qual é o mandamento? Amai-nos uns aos outros. Jesus disse: assim como os lavando seus pés receberam a vós, fazei uns com os outros. Recebei uns aos outros como seu irmão. Recebei uns aos outros como família, porque nós somos uma família. Eu estou aqui lavando seus pés, porque nós somos uma família, unida num só propósito, unida num só propósito, para morar nos céus. E uma verdade sou, e tenho que dizer: se nós não conseguirmos vivermos em comunhão na terra, como será que nós queremos viver em comunhão nos céus? Se nós não amarmos a Deus, se nós não amarmos uns aos outros, como será que nós queremos compartilhar as mesmas coisas no céu? Se nós não conseguirmos dividir as coisas aqui, como dividiremos nos céus? Pois uma coisa séria, marido, você deve lavar os pés da sua esposa. Está dizendo: bem-vindo na minha família, você faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Esposa, vocês têm que lavar os pés dos maridos. E o lavar os pés é simplesmente dizer: eu te recebo, sem resistência, eu te recebo de coração aberto. Pais, nós temos que lavar os pés dos filhos. Filhos, nós temos que lavar os pés dos pais. E quando simplesmente lavamos os pés, nós estamos dizendo: eu quero comunhão com você, eu quero comunhão, eu quero comunhão, eu quero comunhão. Porque se nós não vivemos a comunhão, viveremos a comunhão. Se não vivemos a comunhão, viveremos a comunhão. Pastor, o que eu faço? Lava os pés uns dos outros. E você vai estar dizendo: mas bem-vindo, eu te recebo, eu te recebo. Mas é interessante que Jesus recebeu o traidor. O mais interessante é que a pecadora abriu o coração e recebeu Jesus. O mais interessante é que Abraão recebeu aqueles homens. E se nós olharmos na história, ele simplesmente do nada viu aqueles homens. Ele não conhecia, não sabia quem era, de onde vinha, não sabia qual era o plano, os planos daqueles homens, mas simplesmente no seu coração ele disse: Deus bem-vindo. Daqui a bacia, prepara, vou lavar os pés. Sara, prepara um bocado de pão, prepara. Timóteo escreveu dizendo que há de nós hospitalidade. Temos que ser hospitaleiros. O que são hospitaleiros? São os que lavam os pés uns dos outros. Chega alguém na casa de Deus. Você é aquele que olha e diz: logo esse aqui agora congregando. Jesus tem misericórdia.
Você é aquele que oferece a bacia e diz: seja bem-vindo. Faz parte da minha família. Mas pastor, você não conhece ele. Você não conhece ele. Essa pessoa é terrível. Essa pecadora também é. Mas terríveis. Hospitalidade. Temos que ser hospitaleiros. Recebemos uns aos outros de braços abertos. O mais vil pecador, o cheio de defeito, talvez o mentiroso, talvez o ladrão, a prostituta, talvez o drogado, não importa, não importa. Nós temos que oferecer a bacia e dizer: lave os pés, porque quando os pés dele foi lavado, o nosso coração é purificado, é limpo, o coração dele é transformado, a sua vida mudada, a verdade é mudada, e com certeza Deus é glorificado, e com certeza é mais um integrante, é mais um membro da nossa família, é alguém, com certeza, que veio para somar. Pastor, ele tem muito defeito, ele é pecador. E por acaso você é juiz para julgar? Eu não sou. Vamos entender as coisas de Deus. Vamos compreender. O Salmo capítulo 9 diz que o tribunal de Deus estabeleceu-se na terra. Diga, irmão, o tribunal de Deus. Tribunal de quem? De Deus. O tribunal se estabeleceu na terra. E para que se tem um tribunal? O tribunal é para se fazer julgamento. Diga, função do tribunal: julgamento. Julgamento, sim. Então vamos compreender o que acontece no tribunal. No tribunal tem juiz, tem réu, tem acusador, tem advogado, tem testemunha e tem a plateia. Não é assim que tem tribunal? Quem já foi tribunal? Perfeito. Então nós estamos no tribunal porque não tem como fugir do tribunal de Deus. Você está no tribunal. Pergunta para o seu irmão: se você está no tribunal, qual é o seu papel? Você é o juiz? Não. Mas se não é juiz, por que você vive julgando as pessoas? Você é um acusador. Também não. E por que vive acusando os irmãos? É o tribunal. Eu pergunto, senhor irmão, o que de fato você é? Ele vai dizer: eu sou humilde, eu sou o réu. Você é o réu? Eu não. Eu era antes dele me julgar e me tornar inocente, mesmo sendo culpado. Pois que Jesus fez, ele me julgou e diz: eu tomo as suas dores, eu assumo a sua condição de culpado, de falar filho. Quem fez isso? O meu advogado fiel, Jesus, advogou e me tornou inocente, mesmo sendo eu culpado. Então eu não sou mais réu. E quem não são os réus? Diga, são aqueles que não lavou os pés de Jesus. Se você não lavou os pés de Jesus dizendo seja bem-vindo, que receba como meu Senhor, se você não lavou os pés de Jesus dizendo seja bem-vindo, você ainda é o réu. Mas se lavou os pés de Jesus, você já não é mais o réu, já foi absolvido e inocentado da sua culpa, do seu pecado e da sua condenação. E daí quando eu lavo os pés de Jesus, estou dizendo: és bem-vindo, te recebo. Essa pecadora fez isso, lavou os pés de Jesus dizendo: eu tenho muitos pecados, mas eu te recebo. E Jesus disse para ela: perdoados são os teus pecados, e a tua fé te salvou da condenação.
se eu andei pecando, acho que eu sujei de novo. Diga, irmão, eu pego a bacia bem grande, lava de novo, recebe ele de novo, reconcilia com ele e deixa ele purificar o teu coração. É lavado o coração limpo. Quando eu lavo os pés, meu coração fica limpo. É que aquela mulher lavou os pés de Jesus e o seu coração ficou limpo. A sua condenação, as suas culpas, os seus pecados, ela ficou totalmente limpa. E é isso. Então não sou réu. Você não sou juiz para julgar. Não sou acusador para acusar. Já não sou mais um réu, porque não estou mais no banco do réu. Também não sou advogado. Tem pessoas que é advogado, como as dores da luta. Com as pessoas assim. Acabou ciclando, ela se levanta. Estou advogando. Diga, você é advogado? Ah, não é Jesus? Estou mandando, não é Jesus? Estou para lá. Não sou juiz, não sou acusador também, não sou réu, não sou também advogado, eu não sou. Digo, seu irmão, Atos 1:8. E recebereis primeiro descer de vós o Espírito Santo, Jeremias. Hoje no tribunal tem testemunhas também. Eu digo, seu irmão, achou o seu lugar. Você é testemunha. Ah, não, pastor, eu estou lá falando para todo mundo. Eu vi o pastor pecando, por isso eu estou falando para todo mundo. Eu vi o ministro de louvor que estava fora, estava em santidade. Eu vi, por isso eu estou testemunhando, estou falando. Mas quem diz que testemunha fala uns com as outras? No tribunal, a testemunha só abre a boquinha, diga, no tribunal, a testemunha só abre a boquinha com consentimento do juiz. E ela fala com o juiz. Quando o juiz fala assim, fala, filho. Então, se você tem alguma coisa para falar do teu irmão, ainda que você viu, ainda que você presenciou, você vai até o juiz e fala para o juiz. Não é para as pessoas, fale para o juiz. Sabe que é o juiz? Deus é o juiz. O acusador, o diabo, o advogado Jesus, o réu, os que ainda não aceitou Jesus, e as testemunhas, os que lavaram os pés de Jesus. Mas a testemunha não fala para as pessoas, fala para o juiz. Então nós precisamos entender e ocupar o nosso lugar. Ah, pastor, não quero ser testemunha. Então você está na plateia. É aquele que está em cima do muro dizendo, eu não quero nada disso. Não quero me envolver, não quero comprometimento, não quero apenas, não dá, eu não quero me envolver, não quero fazer nada, eu quero apenas estar na plateia. A Bíblia chama este que fica em cima do muro de morno. Conhece o morno? Deus gosta tanto dele que vomita ele. É que não é frio, também não é quente, é um morno, é uma hora no mundo, uma hora na igreja, uma hora um pé aqui, um pé em outro, é aquele que é morno. Esse é o pior deles. Deus diz que este vai vomitar. E que nessa noite você precisa simplesmente lavar os pés de Jesus e dizer, Jesus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu estou lavando os meus pés, porque agora eu quero uma vida nova. Eu quero simplesmente dizer que eu te recebo. Pastor, você não lavou os pés de Jesus e recebeu aqui na terra. Diz, seu irmão, peço tudo jurando nos céus. Se você não lavar os pés de Jesus na terra, quando chegar no céu, vai dizer, Jesus, estou aqui, cadê a bacia? Cadê? Ele vai olhar para você assim, como? E por acaso eu te conheço? Mas Jesus, eu expulsei demônio no teu nome, orei por cura, preguei, evangelizei o demônio. Ele vai dizer, mas não lavou os meus pés, não me recebeu, eu não te conheço, mas dá uma chance. Nem com uma canequinha d'água, lava os meus pés, me recebe aqui, me recebe, me recebe, me recebe, Jesus, por favor, me
Que se você não conhece Jesus na terra, com certeza quando chegar nos céus, Ele não vai lavar os teus pés. Lavar os teus pés é simplesmente dizer: eu te recebo, eu te recebo, eu te recebo. É simplesmente ser um hospitaleiro. E o que é ser hospitaleiro? É hospedar alguém. Diga, hospitaleiro. É hospedar alguém. E onde eu posso hospedar Jesus? Diga, seu irmão, no teu coração. Mas de repente você resolveu ser hospitaleiro para vou hospedar Jesus. Mas Jesus tentou entrar e não teve como, estava cheio de mágoa, estava cheio de ressentimento, estava cheio de tristeza, cheio de angústia. Jesus disse: aí não dá para ir embora, tem muita mágoa, tem muito ressentimento, tem muita tristeza. Aí talvez você pergunta a Jesus: o que eu preciso fazer? Jesus simplesmente diz: daquele que tem mágoa, lava os pés dele, porque lavando os pés dele vai limpar o seu coração. Daquele que você está ressentido, lava os pés dele, que lavando os pés dele vai limpar o teu coração. Aí então eu poderei habitar no teu coração. Quando nós lavamos os pés, está dizendo que estamos recebendo Jesus. Pastor, eu recebo Jesus. Sim, entendo. Mas a Bíblia diz que se você dizer que ama Jesus e odiar o seu irmão, ela se diz que você é mentiroso. Como pode amar o irmão que não amar o irmão que vê e amar Jesus que não vê? Como podemos dizer isso? Eu amo Jesus. Não, você não. Eu amo Jesus. Eu te odeio. Eu te bíblico. Porque se você não lavar os pés dos outros, como posso dizer que eu recebi Jesus de todo o coração? Se houver no meu coração ressentimentos, mágoa, como que eu posso dizer que eu sou hospitaleiro e estou hospedando Jesus? Se a casa está cheia, diga, seu irmão, se a casa está cheia, como vamos hospedar Jesus? Ah, pastor, mas o mundo me trouxe muitas cicatrizes, o mundo me trouxe muitas feridas, o mundo me trouxe muitas decepções. Mas diga para ela: mas Jesus trouxe o bálsamo, trouxe o azeite, trouxe o vinho. Ele é o bom samaritano, veio curar tuas feridas. Veio curar tuas feridas. Veio curar. Veio curar tuas feridas. Vamos lá. Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque por ele Deus dá o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado
aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. O amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, quem vê, como pode amar a Deus quem não viu? E dele temos este mandamento: e quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João capítulo 4, versículo 7 em diante. Isto é o mandamento de Deus. Pastor, eu amo Deus, mas odeio meu irmão. A Bíblia diz que você é mentiroso. É mentiroso. Este exemplo de viver, sendo Ele Senhor e Mestre, Ele amou até mesmo o traidor. Ele não deixou naquela noite lavar os pés do traidor. Ele não deixou de amar. Ele não deixou de amar. Até mesmo aquele que o trairia. Ele não deixou de amar até mesmo aquele que apunhalaria ele nas costas. Mesmo sabendo, ele não deixou de amar. Foi lá e lavou os pés. Nós precisamos então compreender. Isso é Santa Ceia. Santa Ceia é comunhão. E Jesus morreu numa cruz. Que representa a cruz? Comunhão. Diga, a cruz é comunhão. Nós temos aprendido. Diga, seu irmão. Comunhão na vertical com Deus. Comunhão na horizontal com os homens. Isso é o que? Cruz. Diga, seu irmão, sem a cruz, ninguém entra nos céus. Aquele que quiser vir após mim, tome. Pastor, o que é tomar minha cruz? Diga, seu irmão, é ter comunhão com Deus e com os homens. Isso é tomar minha cruz. Comunhão com Deus e com... Pastor, eu só tenho comunhão com Deus. Isso é cruz. Não é cruz. Só tem um polo vertical, que é comunhão só com Deus. Só com Deus. Diga, seu irmão, não é cruz. Cruz é isso. Comunhão com Deus e com os irmãos.